atenção no culto do que muitos adultos. E eu quero ministrar por algum tempo, começando por Isaías 9, verso 2. Vamos lá? Se tiver aí na tela. Isaías 9, 2. Começa dizendo uma profecia de Isaías, que ele já via lá na frente. E ele começa dizendo como? O povo que andava está na tela, gente. O povo e sobre agora, por favor, fique de pé e leia esse texto. Eu pedi para ler, gente. O povo amém. Pode assentar. Isaías, ele, antes de Jesus vir, ele profetizou 750 anos antes de Jesus vir. E nesse mesmo capítulo, ele diz que viria um príncipe, Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz. Que mais? Pode colocar aí que está nesse mesmo capítulo, tá? Esse que é o verso 6. E ele falava de um menino, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será irmãos. Ele profetizou isso daí 750 anos antes de Jesus nascer. Israel estava em trevas, na miséria, com problema social, econômico, político. Israel, até hoje, espera esse menino. Sabe por quê? Quando Isaías profetizou esse menino com todos esses adjetivos, deu esperança para Israel. Era um povo que realmente
estava na pobreza extrema. E aí você, quando vê em João, lá no capítulo 1, lá diz assim: veio para que eram os seus, e o seu o rejeitou. Ele veio para quem? Para Israel. Por que Israel rejeitou Jesus? Porque o menino, ou o homem, que Isaías havia profetizado, ele vinha com um poder tremendo. Pode ler. Veio para que era seu. Quem eram os seus? Israel. Por que eles não receberam? Porque eles estavam esperando. Pode voltar para o texto para mim, tá? De Isaías 9. Eles estavam esperando o homem que tinha poder, que o principado era sobre ele, ou sobre os seus ombros. O nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Como não veio este homem que Israel estava esperando, e sim um menino, não é esse o Messias que nós estamos esperando. Por isso, nós não queremos e não aceitamos este menino. E rejeitou. E ainda bem também, viu, irmãos? Que rejeitou e abriu-se a brecha para os gentios, que éramos nós. Agora nós somos igreja. E Israel estava, como eu disse para vocês, com tanto problema, com tanta pobreza, com fome, doença, e se alguém tem na sua Bíblia, a Bíblia antiga, mais antiga, as edições, se você olhar, pode ser que alguém aqui tenha essa Bíblia. Entre o Novo Testamento, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, tem 4 páginas e meia em branco. Alguém tem essa Bíblia aqui? As edições de hoje, até por questão de economia, de papel e de dinheiro, não colocou essas 4 páginas. Mas quem tem as edições mais antigas, alguém tem uma Bíblia dessa? Que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tem 4 páginas e meia em branco. Quem já viu essa Bíblia? Sabe o que significa aquilo? 430 anos. Tem as 4 páginas em branco. 430 anos que Deus não se manifestava para a humanidade, nem em sonho, nem em visão,
não se manifestava por profecia. Deus simplesmente calou, silenciou. Deus não mais falava com a humanidade de forma alguma. E agora veio a profecia de que viria esse menino. Então Israel não aceitou. Mas em Joel 2, 28, pode pôr aí para mim, Joel 2, 28, fala assim, a promessa do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre agora, por favor, leia. E há de ser que depois irmãos, Joel profetiza isso aí. Eu quero só abrir um parênteses, porque no domingo passado eu trouxe uma palavra onde eu falei muito de Paulo, de Pedro e de João, de como eles procuraram agradar, honrar, servir e entregaram seus corpos, suas vidas, de uma forma tão intensa que eu disse, Pedro, quando ele negou Jesus, e Jesus não desistiu dele, mas Jesus avisou para ele antes, dizendo assim, Pedro, ou Simão, o diabo pediu para se andar com você como trigo. Aí ele disse assim, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E Pedro, numa atitude de autossuficiência, ele disse assim, olha, você nem precisa orar por mim, porque eu estou disposto, e por você, eu estou disposto a morrer, e eu vou até a morte. E Jesus falou para ele assim, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E depois ele fala assim para ele, e quando você se converter, notifica aos teus irmãos. Fala para os seus irmãos. E Pedro, irmãos, quando se converteu, quando da descida do Espírito Santo, que ele se converte, irmãos, o que o Pedro faz é coisa que está na Bíblia, é só ler.
E, irmãos, quando você vai e começa a ler a história, e que eles começam a matar os apóstolos, e eles falam assim para Pedro: você parece tanto com esse Jesus, parece que a gente está vendo ele, e você vai morrer igual ele. Nós vamos crucificar você. E Pedro vai lá e diz assim: olha, vocês podem até me crucificar, mas eu quero pedir um favor. Me crucifiquem de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. E ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Irmãos, o que eu quero dizer? Joel profetiza aquilo ali. Porque ele sabia, e os profetas sabiam que o povo estava tão frio, um povo morto, um povo sem fé, um povo sem esperança. Se puder melhorar o som para mim, pelo menos o retorno, para dar a entender que eu entendo alguma coisa de som, que eu não entendo nada. E o povo estava morto, sem esperança, um povo que não tinha mais ânimo para nada. Não tinha ânimo para subir ao templo, para adorar, não tinha ânimo para trabalhar. Era um povo que não tinha mais esperança. E parece que eu estou vendo tudo se repetir hoje. Porque se você olhar a televisão, irmãos, o noticiário é terrorista. O noticiário apavora. O noticiário está tirando a esperança do povo. E voltando para Pedro, como eu disse que ele parecia tanto com Jesus, lá em Atos capítulo 2, começa dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam orando, cumprindo a ordem de Jesus, que disse assim no capítulo 1, verso 8, 1, 8 e 9, diz assim: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1, 8, tá? Ele ordena que eles fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Que ele fala: aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samambaia, Judéia e até os confins da terra. Irmãos, aí no capítulo 2, eles vão para a oração.
eles vão para o cenáculo. Capítulo 2, tá? Aí diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, o que aconteceu? Não é fácil, né, irmãos? De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Verso 3. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Rabi, vem me ajudar. Todos estavam e começaram. Verso 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todos de todas as nações que estão debaixo do céu. Vai. Todos pasmados. Pode ler, Rabi. Vamos repetir esse texto. Verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Falar. Das grandezas de Deus. Falar. Segue. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Estão cheios de todinho, tá? De cachaça, de vinho. Estavam bêbados. Era isso que eles estavam zombando. Sabia? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Vai. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Vai. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Segue. E farei aparecer prodígios em cima nos céus, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. vai.
a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Até aí. Irmãos, olha o que Pedro relata. Isto porque eles estavam em obediência, reunidos no mesmo lugar, e começaram a orar e a orar. E como eu já disse aqui várias vezes, eu acredito que não tinha só 120. Só 120 pessoas no cenáculo. Tinha muito mais. Mas na medida que ia demorando a descida do Espírito Santo, o pessoal ia saindo. Não vai acontecer nada. Eu vou embora. E foram indo. E por fim, sobrou 120. E esses 120, amados, experimentaram a descida do Espírito Santo. Irmãos, eu tenho estado tão preocupado com o estado da igreja de hoje, que é uma igreja, quando eu falo a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo, espalhado na face da terra. Quando eu falo igreja, não falo de denominação, não falo de organização, estou falando de corpo, que a igreja é uma só. A igreja é o corpo de Cristo. Agora, o templo, denominações, o organismo, vamos dizer assim, que tem a placa, e aí o pessoal começa a dizer: eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. E já disse isso aqui. Quantos pastores, eles chegam e falam assim: o meu povo, o meu ministério, a minha igreja. Aí a gente lembra de Paulo, né? Uns falam que são de Paulo, outros de Apolo, outros não sei de quem. Aí Paulo dá o grito: espera aí, quem foi que morreu na cruz por vocês? Foi eu? E ele diz: quem morreu foi Jesus. Então ele está vendo o quê? O corpo, a igreja. E hoje nós estamos vendo o corpo de Cristo desanimado, sem esperança, e com um detalhe, irmãos: tem muita gente que vai se surpreender, porque enquanto nós achamos que estamos na cidade, que estamos em capitais, enquanto nós procuramos inventar tanta coisa,
métodos, e isso e aquilo outro. A pastora estava lá em Pires do Rio, sábado, sexta e sábado. E o Felipe estava com ela e disse assim: pai, um povo simples, um povo que ele falava assim, mas quando o povo abria a boca para orar, para cantar, eu realmente entendo agora o que estão falando, ou o que cantavam, que o céu desceu na terra. E igreja, ou a gente começa a descer do salto, que tem muita gente de salto alto, andando empinado mesmo, amados, achando que sabe mais do que todo mundo, entende mais do que todo mundo, mas não tem unção, não tem graça, não tem poder, não tem realmente a presença de Deus mais na vida dele. E eu comentava essa semana, sabe o que é Deus descer dos céus, através de Jesus Cristo, se nivelar, se igualar ao homem? Sabe o que é Jesus deixar a glória dele e vir aqui habitar entre nós, irmãos, e falar a nossa linguagem e ensinar o que é amar, ensinar o que é repartir, ensinar o que é encorajar o seu próximo. E nós, irmãos, somos incríveis. Jesus faz tudo isso, se nivela, se iguala, desce, se rebaixa. E a gente, irmão, só porque recebeu alguma coisinha, ou tem alguma coisinha, já queremos olhar o nosso irmão de cima para baixo. Tem alguém que está me entendendo? A gente já começa a fazer julgamento acerca do nosso irmão. Já começamos a discriminá-lo, a rejeitá-lo. E a gente fala assim: meu Deus, quanta pobreza. Aí tem aquela música que nós cantamos sábado, domingo passado, que amor é esse, né? Aí quando eu fico analisando isso, vendo o outro tratar o irmão com indiferença, o outro tratar de forma... Aí sabe o que eu pergunto? Sabe o que eu falo? O que eu canto? Que demônio é esse? Não é amor, é isso, não. Que demônio é esse? Que demônio é esse que faz você? Que demônio é esse que faz a igreja ou alguém se achar melhor
do que o seu próximo. Aí vem Deus e fala bem assim: eu não faço acepção de pessoas. E aí vem eu e digo: eu faço decepção de pessoas. Não é incrível, irmãos? Enquanto Deus não faz acepção nenhuma, enquanto Deus não tem maior amor por esse ou por aquele, eu tenho e eu faço, e eu quero, irmãos, até selecionar um grupinho eu vou voltar para a mensagem, tá? Irmãos, quando você entende o que é ser levado, o que é ser carregado pelo Espírito Santo, quando você entende e se deixa e permite que o Espírito Santo desça sobre você e venha te usar, você passa a realmente amar e se doar. E com entendimento, e com inteligência. Sabe por quê, irmão? Eu estava falando de Pedro. Se alguém achar aí, coloca. Irmãos, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela disse apenas o seguinte: se eu tão somente tocar no vestido de Jesus, eu vou ser curada. Aí vem Pedro, irmãos, começa a pregar, é isso que eu quero que coloque, tá? Vem Pedro e começa a pregar, e Pedro começa a operar também maravilhas, curas, milagres, a ponto, igreja, sabe de quê? Do povo colocar as pessoas enfermas na beira da estrada, para que a sombra de Pedro, para que o quê? Só a sombra, irmão, só a sombra de Pedro cobrisse aquela pessoa e ela já seria curada. Será que tinha unção? Será que tinha poder, igreja? Enquanto a gente lê que os ossos de Eliseu ressuscitou um moribundo lá, agora você vê Pedro, vocês já acharam aí? Você vê Pedro, irmãos. Então Pedro, por favor, leiam. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós, de todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Eu quero o texto que a sombra de Pedro curava. Qual? Irmãos, será que você está vendo e está vivendo o que é Bíblia mesmo? Será que você quer ser revestido, ter tal autoridade, ter tanto poder, que por onde você passa ou passar, milagre vai acontecer, demônio vai sair embora correndo? Acharam?
uma hora eles acham para mim. Quanto? 5,15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e expunham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E o quê? Só a sombra, viu, irmãos? Só a sombra. Só a sombra de Pedro curava enfermos. Quando você vê Jesus, ele subia ao monte, ele ia de madrugada. Quando ele descia, amado, ele não precisava tocar em ninguém. Só a presença dele, só a unção, só o poder dele já ressuscitava, já levantava os coxos, paralíticos, já curava os enfermos. Só. Em todo o ministério de Jesus, você não vai ver, em um momento sequer, Jesus colocando a mão sobre uma pessoa endemoniada para expulsar o demônio. Enquanto isso, amados, quando cai uma pessoa que está possuída por demônios, a igreja se assusta. A igreja quer correr. E aí, até pastores falam, não, eu não tenho ministério de expulsar demônio, não. E aí junta muitos da igreja e começa a gritar, está amarrado, sai em nome de Jesus, e aquela gritaria mesmo em cima, e põe a mão e segura, entendeu? E Jesus só passando. Jesus passava, irmãos, e os próprios demônios diziam, Jesus, filho de Davi, que temos nós contigo? Irmãos, sabe que é essa unção, igreja? Sabe que esse poder é o que Deus quer dar para a sua igreja hoje? Meu Deus. É o que Deus quer dar para jovens, para ter jovens profetizando. É o que Deus quer dar para adolescentes, para ver adolescentes profetizando. É o que Deus quer dar para muitos homens, mulheres, para terem visões, para terem sonhos. Mas hoje, o nosso sonho é qual, igreja? O nosso sonho é ter carro, o nosso sonho é ter casa, o nosso sonho é isso, o nosso sonho é material. São posses. Enquanto Davi, que pecou, que era um homem, que, meu Deus, ele falhou, ele falhava mesmo, ele pecava, entendeu? Mas ele falou assim, olha, Davi, Deus falando dele, ele é um homem segundo o meu coração. Sabe por quê, irmão? Porque ele tinha coragem de descer. E ele tinha coragem de falar, sabe o quê? Senhor, pode tirar o reino, pode tirar a coroa, pode tirar ouro, pode tirar prata, mas, por favor, não retire de mim o teu Espírito Santo. E nem tampouco me lances fora da tua presença. Salmo 51.
Aí, irmãos, ele mesmo dá o grito. Mas renova em mim um espírito reto, sincero. E então eu vou ensinar aos transgressores o teu caminho. Vamos ficar de pé um pouquinho, vamos? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. E a igreja de hoje, amados, ela está tão mesquinha, ela está tão doente, que não ensina, que não vai lá fora pregar. E com um detalhe, irmãos, tem gente que já está lamentando que já está sendo liberado para ir para os cultos. Para ir para os cultos está lamentando. Para ir para a balada não lamenta. Para ir para o boteco não lamenta. Mas lamenta quando diz assim: vamos tirar um dia de consagração, vamos jejuar, vamos nos render mesmo aos pés de Cristo, vamos esperar o que é que Deus vai falar. É Abacuque 2, é? Me ajudem aí. Não, não é Abacuque. Ele diz assim: eu vou me colocar na torre de vigília para saber qual é a direção, qual é a orientação, o que Deus quer falar. Me ajudem, por favor. Não é Abacuque. Se puder, me ajude aí. Enquanto isso, irmãos, Deus está querendo que a igreja hoje se apresente e se coloca também na torre de vigília, para que Deus venha falar, para que Deus venha se manifestar. Abacuque: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, o que eu responderei quando eu for arguido. Põe a tradução que eu estou pedindo aí, que é: me colocarei na torre de vigília. Irmãos, eu não sei. Pode ler, por favor. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Será que você está disposto? Está disposta a se colocar nessa torre? E com detalhe, irmãos, sem que ninguém te convoque, sem que ninguém esteja falando assim: ó, vai para a oração, tira 1 hora de oração, tira 2 horas de oração. Não, é você ter aquilo, olha, ser guiado pelo Espírito de Deus, a ponto de você chegar e falar assim: me dá a chave da igreja, do templo, que eu vou ficar lá até que Deus fale comigo, até que Deus me responda, até que Deus se manifeste para mim, até que Deus fale o que é que eu tenho que fazer, que direção eu devo tomar. Pode sentar. Mas hoje, irmãos, se nós falarmos, vai ter uma vigília,
vai ter uma reunião de oração. Todos nós temos compromissos. Não, eu não vou poder ir porque eu tenho tal compromisso. Eu não vou poder estar lá porque eu tenho tal compromisso. Irmão, e que compromisso é esse que é mais importante do que buscar a face de Deus? Que compromisso é esse? Que compromisso é esse que é mais importante do que a sua comunhão com Deus? Que compromisso é esse que é mais importante, amado, do que a sua intimidade com Deus? Não, eu não posso. Não, não deu. Eu busco na minha casa. Irmãos, eu não estou mais entendendo nada. E aí quando nós falamos assim, quem quer o novo de Deus? Todo mundo levanta a mão, glória a Deus, olha, Deus vai fazer, glória a Deus. Mas como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai se manifestar? Se a igreja não coloca assim, ó, o ouvido e fala, fala Deus. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. Pode falar. Pode falar. E não tem como ele falar. Porque ninguém mais quer clamar. Ninguém quer mais buscar. Mas nós somos a igreja do século 21, que não precisa mais orar, que não precisa mais jejuar, que nós estamos vendo gente chegar nas redes sociais e dizer assim, ó, não precisa mais pagar o preço, porque o preço já foi pago. E aí a gente vê a Bíblia dizendo assim, ser fiel até e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, se você pensa, isso não é para te entristecer, isso não é para deixar você com raiva, mas se você pensa que no seu atual estado espiritual você vai experimentar alguma coisa de Deus, eu agora tenho uma triste notícia para te dar. Você nunca vai experimentar o melhor de Deus. Porque você não quer dar o seu melhor para Ele. E o seu melhor para Ele é seu tempo. É antes de sair para as atividades, chegar e falar assim, Senhor, vou por esse caminho? É você chegar como Davi, irmãos. Sabe que quando saiu para a peleja, que quando saiu para a guerra, voltou ao acampamento, estava totalmente destruído. O povo, as suas mulheres, os meninos, tudo levado cativos. E aí 400 homens, amados, os 400 valentes de Davi, pegam pedra para matarem Davi. E eles choram. E a Bíblia diz que já não tinha mais voz para chorar. Aí a Bíblia diz assim, mas Davi se esforçou. Em quem? No Senhor. E aí ele diz assim, tragam para mim a estola sacerdotal, porque eu vou falar com Deus, eu vou conversar com Deus. Aí conversa, sabe o que, irmãos? Senhor, eu devo ir atrás, eu devo perseguir, eu vou trazer todo mundo de volta, ou não?
que Deus vai lá e fala, vai, pode ir atrás, que você vai trazer todos, porque eu vou com você. Eu vou contigo, eu estou com você. Não tem glória a Deus? Não tem aleluia, né? Mas sabe o que é você? Dobrar o seu joelho, perguntar para Deus, e Deus fala, pode ir, meu servo, pode ir, minha serva. Pode ir, porque eu vou com você. Aí quando você lê na Bíblia, irmãos, que a sombra de Pedro curava enfermos, você fala assim, meu Deus. E aí a pergunta que eu faço, é possível isso acontecer hoje? Quem acha que é possível? Quem acha que é possível? Misericórdia. Quem acha que é possível? Irmão, é possível sim. É possível sim. Porque se você agradar a Deus, amado, você vai cair na graça dos homens. Se você agradar a Deus, se você honrar a Deus, Ele vai te usar como instrumento na mão dele. E Ele vai levantar o caído, Ele vai levantar aquele que está oprimido, Ele vai, através de você, restaurar a terra que anda em trevas. Porque um povo que andava em trevas viu uma grande luz. E a luz era Jesus. E agora vem Jesus e fala, sabe o que é? Fique de pé, por favor. Vem Jesus e fala bem assim, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, amado, você é a esperança desse mundo. Você é a resposta desse mundo. Você é a resposta para a grande multidão. Irmãos, pode ler aí. Vós sois O sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. irmão, para encerrar. Eu vou te pedir, com muito amor, com muito carinho, desce do salto, baixa a tua bolinha um pouquinho, sabe? E desça no pó, se humilhe e fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Fala com teu servo. Fala com a tua serva. E sabe qual é a canção que eu quero hoje, amado? Ó terra que estava seca, ressuscita. Sabe por quê, irmão? Eu vou pedir os jovens e adolescentes para vir aqui para frente. Se crerem, se crerem.